Queridos irmãos, boa noite, muita paz. Olá. Nós vamos hoje, na minha primeira reunião de terça-feira desse ano, né? Dando continuidade ao programa de janeiro, onde nós enfatizamos aqui, no início de um novo ano, a importância do estudo na casa espírita, do aprofundamento dentro da doutrina espírita. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho no estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, onde nós encontramos o item que dá título à nossa reflexão da noite, a disciplina do pensamento. Esse livro ele tem 3 partes. A primeira delas é o problema do ser, a segunda, o problema do destino, e a terceira parte fala exatamente das potências da alma, da qual o pensamento é uma delas. Mas para falar de Leon Denis e abordarmos juntos o texto, estudando, nos aprofundando no pensamento de Denis, é preciso que antes disso nós visitemos alguns conceitos básicos da doutrina, principalmente numa reunião pública, onde temos pessoas com mais ou com menos conhecimento do Espiritismo, para nos ajudar a entender o texto de Leon Denis. E nós esperamos que, se uma pessoa sair daqui e tiver vontade de comprar o livro, nós tivemos sucesso na nossa empreitada da noite de hoje, para aqueles que não conhecem. Mas vamos introduzir o tema trazendo uma pequena história que se encontra neste livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, a autora, que é médium, que é escritora, estudiosa da doutrina espírita, nos conta que ela participa no Brasil de um centro espírita, onde eles têm uma reunião particularmente dedicada a pessoas que perderam entes queridos e que estão passando por dificuldades na aceitação deste evento. Então, ela conta que o centro tinha uma reunião semanal onde as pessoas assistiam uma palestra como essa de 45 minutos, mas ao final da reunião havia uma mentalização. E essa mentalização era uma mentalização guiada pela voz de Divaldo Pereira Franco, e era sempre a mesma mentalização. Então as pessoas eram convidadas a irem a um local onde havia um lago azul muito bonito. E em volta deste lago azul havia todo um gramado, um caminho com grama. E as pessoas eram convidadas a irem a este local mentalmente e lá se encontrarem com o ente querido que havia partido. Então, naquela noite, inicia-se a visualização e ela chega ao lago, mas quando ela chega ao lago, em cima da grama tem um carro. E ela fica, não é? Assim, o que esse carro está fazendo aqui? E durante toda a visualização, ela tenta, por todos os meios, por todos os poderes da mente dela, remover o carro da grama. Sem sucesso. Quando termina a visualização, as pessoas tinham o hábito de comentarem sobre as suas percepções, como elas haviam se sentido, e então ela divide com o grupo o que tinha acontecido, que ela tinha visto um carro em cima da grama, no meio do caminho, e que não tinha de jeito nenhum conseguido remover o carro. Quando ela falou isso, uma senhora que estava lá pela primeira vez levantou a mão e disse: que carro era? Ela disse: era um Chevy preto. Ela disse: é meu. Como assim é da senhora? Não, é meu, porque eu comprei esse carro há 5 meses atrás e desde que eu comprei o carro tem me dado muita dor de cabeça. Então ele já quebrou várias vezes, me deixando em situações bastante difíceis. Já tive mais de um acidente com o carro e várias coisas erradas aconteceram desde que eu comprei esse carro. Então comecei a desconfiar que por trás do carro havia um componente espiritual e resolvi então buscar a casa espírita para uma orientação
quanto ao carro e ao componente espiritual. Quando cheguei aqui, peguei o livro de cadernos, aqueles que a gente escreve encarnado e desencarnado, escrevi o nome do carro, a placa, e pedi aos espíritos que trouxessem uma orientação, não é? E durante a mentalização, então, eu pensei o tempo inteiro no carro. Então, é uma história engraçada, uma história verídica, mas que fala de um elemento básico, que é o elemento que nós vamos conversar na noite de hoje, que é o poder do pensamento. Não é? Então, aquela criatura construiu com o pensamento persistente dela um carro. E a pergunta que a gente faz é, e nós, o que temos construído? Porque o nosso pensamento, quando persistente e contínuo, ele cria. Ele cria a realidade em que vivemos. A realidade fora de nós é, na verdade, o reflexo do mundo, dos pensamentos e dos sentimentos que trazemos portas adentro de nós mesmos. Então, para nós entendermos um pouquinho mais esse conceito, nós vamos reconhecer, dentro do estudo da doutrina espírita, que o pensamento ele é um atributo do espírito imortal. Diferente do que pensam muitos cientistas que buscam encontrar a casa do pensamento no cérebro, no órgão orgânico, né, digamos assim, do corpo físico, nós sabemos que o pensamento é um atributo do espírito. O espírito, então, ele projeta, ele deseja, e junto dessa projeção, junto desse desejo, dessa elaboração, junto com os sentimentos, ele cria um pensamento que o cérebro orgânico vai captar. E nós vamos expressar na forma de ideias. O pensamento é, então, matéria. Não a matéria como nós entendemos, mas a matéria como é descrita por André Luiz, do livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala do poder mental e nos explica, por exemplo, que nós estamos mergulhados todos no plasma divino, que é o conceito número 4, que é a energia primeira, primitiva, a matéria mais primitiva, mais elementar que existe. Nessa matéria, Deus, o Criador, projeta o seu pensamento, o seu desejo, e através do seu pensamento, do seu desejo, ele cria. Ele manipula esse fluido, que é composto de elementos sutis, ainda desconhecidos da ciência. Então, André Luiz vai falar, por exemplo, de elementos da tabela periódica desconhecidos por nós. Já não bastava aquela tabela periódica horrível, que a gente teve que memorizar todos aqueles elementos, ainda mais elementos. Então, Deus, com o seu pensamento, cria o universo. E nós, espíritos, cocriamos com Deus. Através do nosso pensamento, nós também manipulamos esses elementos químicos e formamos e criamos portas adentro e portas afora de nós mesmos. Quando eu digo portas adentro porque antes do nosso pensamento se projetar para fora de nós, ele é fotografado, como nós vamos ver, pelo nosso perispírito. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o espírito, o corpo físico, e entre os dois nós temos o perispírito, o corpo semimaterial, um corpo fluídico, um corpo sensível à projeção do pensamento, de tal forma que quando eu penso luz, esse pensamento ele é fotografado, ele é registrado por este corpo fluídico que se banha também de luz. E quando eu estou numa crise de ressentimento e estou nutrindo esse ressentimento, este pensamento dotado do componente tóxico do meu sentimento também banha o meu corpo energético. E este corpo energético está intimamente conectado com o corpo físico. É desta forma que o corpo físico vai somatizar
as nossas emoções doentes. Então, na verdade, a primeira entidade que adoece é o espírito. Um espírito doente, com pensamentos, com sentimentos doentes, cria uma doença energética no corpo espiritual. E como esse está conectado ao corpo físico pelos chakras e pelo sistema nervoso central, o corpo físico vai então somatizar, na verdade, as desarmonias da alma. Deu para acompanhar? Muito bem. E para além disso, nós temos então a aura. A aura é a projeção energética. Então você tem as células do corpo físico, que são na verdade usinas elétricas. Então elas geram energia. E nós temos o nosso corpo fluídico, que também é energia. Nós temos o nosso sentimento, que dá todo esse complexo energético, uma densidade, uma vibração, uma cor. Então a aura é a projeção, é a soma da projeção energética das células físicas e das células espirituais. E é, por assim dizer, a nossa identidade espiritual, como se fosse o nosso, a nossa impressão digital única. Quando os espíritos nos olham, apesar de nós aqui muitas vezes disfarçarmos a nossa sombra, energeticamente ela está projetada. Então, os espíritos reconhecem quem nós somos através da nossa identidade espiritual. Quando nós lemos, por exemplo, a Gênese, lá na Gênese há um capítulo que fala dos fluidos, e diz exatamente isso, que os fluidos são neutros. E aí a gente pensa assim, mas de onde Suzano tira tudo isso? Dos livros. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, a Gênese, que é um livro que é melhor de ser lido quando é feito em grupos de estudos, para a gente ir trocando ideias, nós aprendemos, por exemplo, o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como um espelho. Toma nele corpo e, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É o que eu falei nas palavras dos espíritos superiores, não é? Então o nosso pensamento, antes de sair de nós, é fotografado em nós mesmos e vai determinar, portas adentro de nós mesmos, estados de mais saúde ou estados de menos saúde. E o último conceito básico, que vocês já estão vendo que não é tão básico assim, não é? São conceitos até bastante complexos, é o da forma pensamento, que é exatamente o que aconteceu no caso da história que nós contamos inicialmente. Então, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, e os livros ficaram em inglês porque a apresentação foi traduzida durante o Super Bowl. Então, eu traduzi o texto e esqueci os livros. Então, mas em português, Mecanismos da Mediunidade. Então, diz ele lá que, emitindo uma ideia, essa logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Duas coisas importantes aqui: insistência em sustentar. Então, se eu tive um pensamento ruim hoje, a gente não precisa ficar muito assim preocupado, não é? Se foi rápido, tudo bem, passou, igual um sopro. Mas se nós insistimos, se nós nutrimos, se nós persistimos em determinados clichês mentais, em determinadas ideias, aí sim, porque a intensidade, a persistência que vão criando essas formas, pensamentos, que vão solidificando, tal como o carro da senhora. Sueli não conseguiu remover o carro porque ele estava solidamente construído pela criatura que há dias pensava naquele carro, não é? Então, tão sólido que ela não conseguiu remover da grama. Mas, para além disso, não só nós criamos, mas nós vamos então, como ele fala aqui, manter comunicação com todas as mentes
que estão vibrando naquela mesma frequência. Então, se eu projeto para o universo desesperança, por exemplo, eu vou receber de volta do universo desesperança. A gente projeta, a nossa desesperança se corporifica, as almas afins que estão também desesperançadas vão chegar perto de nós e vão dizer: é isso mesmo, não há esperança para o seu caso. E aí a gente acorda desesperançado e vai dormir desesperado. Não é? Então a importância de vigiar os pensamentos. Todos nós vamos ter pensamentos desequilibrados, porque faz parte da nossa humanidade. Não é tão problemático. O mais problemático é reconhecer que ele está desequilibrado, vigiar como Jesus recomendou e fazer o esforço da disciplina do pensamento, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. E ele continua dizendo: é nessa projeção de forças que se movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Então nós nos movimentamos no mundo de formas, pensamentos. E para além disso, nós criamos então a nossa casa mental, a nossa esfera psíquica, onde nós vivemos. Tanto Leon Denis quanto Emmanuel, na introdução do livro dos Domínios da Mediunidade, fala dessa habitação mental. Então, vamos ver aqui. Leon Denis, no Problema do Ser do Destino da Dor, diz: o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, atua principalmente em nós, gera nossas palavras, ações e com eles construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então nós estamos, cada um de nós, a cada minuto e a cada dia, construindo, como ele diz, o edifício grandioso ou miserável das nossas existências. Porque é o seguinte, a vida lá fora é o que é. E quando se duas pessoas, por exemplo, olharem para o mesmo quadro, ou olharem para uma mesma obra, ou olharem para o mesmo acontecimento, elas verão diferente. Porque a gente enxerga para fora com aquilo que a gente traz dentro. Então, a pessoa que olha para a rosa e só vê espinhos, ela tem um mundo interno diferente daquela que olha para a rosa e vê a roseira, não é? E vê a flor. É a mesma rosa. Mas a nossa percepção fala muito daquilo que nós trazemos, de onde nós estamos, da nossa condição mental, da nossa casa psíquica. E Emmanuel então vai esclarecer dizendo: conforme os raios que nós arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual, a nossa casa espiritual, a nossa casa mental, na onda de pensamentos que nossas almas se afeiçoam. A que pensamentos vocês se afeiçoam? Que leituras vocês fazem a cada dia? Que programas de televisão vocês assistem ao final de um dia, antes de ir deitar para repousar? Quais são as leituras que nós temos feito? Com que nós temos alimentado a nossa casa mental? Porque a gente arruma a nossa casa, não é? Tem gente que gosta, nem todo mundo, mas tem gente que gosta de uma casa arrumada, sem poeira, bonita, põe flores. E a nossa casa mental? Que tempo da nossa existência nós estamos tirando para cuidar dos nossos pensamentos? Então, não só dos nossos pensamentos, dessa criação, mas também do nosso corpo fluídico, não é? E aqui é outro texto, a gente não vai ler, mas ele fala exatamente disso. Quando Jesus, por exemplo, menciona a túnica nupcial, para que a pessoa, seria necessário vestir-se com a túnica nupcial para atender à festa de bodas, na verdade ele está falando da nossa necessidade de nos vestirmos de luz para entrar no reino dos céus, que é o reino da paz e o reino do equilíbrio.
Então, vestir de luz é fazer com que esse corpo energético seja luz, mas a luz do corpo energético é um reflexo da luz do espírito imortal, que se preocupa em investir nas virtudes, investir no bem, investir no seu aprimoramento e na sua melhoria a cada dia. Quanto mais nós podemos pensar 20, 30, 40 anos atrás, para quem tem mais de 40, não é? Onde nós estávamos com as nossas construções mentais. Hoje já experimentamos um pouco mais de paz. Já sentimos um pouco mais de harmonia diante da vida. São pequenas luzes que nós vamos acendendo, portas adentro de nossas almas. Então as perguntas que nós fazemos é: o que você está vestindo hoje? Né? Tá vendo que todo mundo se arrumou bem para vir ao centro, tem gente que tomou banho, tem gente que fez escova, botou batom, não é? Mas e a roupa interna? Como foi o nosso dia de trabalho? A gente teve um dia de paz, a gente teve um dia, às vezes um dia atribulado, mas é um dia que a gente passa cheio de confiança em Deus, sem perder o nosso chão. Nós fomos dóceis com os nossos familiares, nós perdoamos quem precisava nos perdoar, porque isso é o que faz a nossa vestimenta espiritual. Então, o que nós estamos vestindo hoje e como nós nos vestimos a cada dia. Você tem consciência dos seus pensamentos? É claro que a gente não vai ter consciência dos nossos pensamentos segundo a segundo, minuto a minuto, mas em geral, na média, de 0 a 10, 10 sendo a vibração dos anjos e 0 sendo a vibração dos espíritos mais ignorantes, você vibra em que frequência? É uma pergunta difícil, mas vale a pena a gente pensar. Os nossos pensamentos, as nossas vibrações, elas são terra-terra ou elas já estão subindo um pouquinho? Já passou de 5? Já passou de 5? Olha, se passou de 5, está de bom tamanho. Porque eu acho assim, é só uma opinião bem pessoal, não tem nenhum livro da codificação. Eu acho que depois de 5 é aquelas pessoas que já estão assim, entrando mesmo no mundo de regeneração, né? Eu acho que eu estou assim, 3,5, 4, né? Então, mais ou menos por aí. Você já cogitou do seu hálito mental? Então, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele usa esse termo, hálito mental. Então, a gente se preocupa em escovar os dentes, não é? Em passar fio dental, em botar aqueles negocinhos freshness na boca, não é? Chupa balinha para ficar com bom hálito. E o nosso hálito mental, não é? Como é que ele anda? E a casa mental que nós já comentamos também. Então, por exemplo, quando nós lemos nas obras de André Luiz, para aqueles que gostam de estudar André Luiz, a gente ouve falar do umbral. E o espírita morre de medo do umbral, né? Não tem medo de inferno, mas morre de medo do umbral. Mas o umbral, o que é? Senão uma projeção da sombra interna daqueles que lá estão. Então, o umbral não é uma coisa real. Ele não tem uma... Porque real é tudo que é duradouro. A única coisa que dura é a luz. A treva é sempre passageira. Então, as pessoas que se encontram no umbral, elas... E no plano espiritual é mais fácil a gente ver isso, porque a matéria não nos permite observar a vida nessa vibração, mas elas estão vivendo no ambiente psíquico, o ambiente externo de sombra, de trevas, de desespero, é nada mais, nada menos do que a projeção das suas vidas internas. Então, gente, se você está no umbral aqui agora, é bem provável que quando você desencarnar é para lá que você vai. Agora, se você acha que você vive no seu dia a dia, você chega ao fim do dia, você bota a sua cabeça no travesseiro e você diz para você mesmo: não tive um dia perfeito, mas me esforcei, mas fiz o meu melhor, consegui ajudar algumas pessoas no dia de hoje com uma palavra, com um abraço, toquei a vida de alguém, fiz uma oração, não estou anjo, mas vou dormir uma boa noite de paz. Então não tem que ter medo de umbral, porque você não está nele. O umbral do plano espiritual é nada mais, nada menos do que uma extensão do umbral que a gente vive aqui na Terra. Só que a gente não enxerga. Não só a gente não enxerga, como a gente passa a nossa vida culpando os outros pelo inferno em que a gente se encontra.
Aí não tem jeito, porque se os outros são responsáveis pelo inferno que a gente vive, não tem salvação. Mas quando a gente se dá conta que o inferno que a gente vive é criado por nós mesmos, nós somos parte, nós construímos esse inferno, então tem salvação. Porque se começou dentro de você, vai terminar dentro de você também. Tá bom? Então agora vamos ler Leon Denis juntos. Quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso, criam um invólucro povoado das mais disparatas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem em um caos perpétuo. Quando eu li esse texto, eu tive curiosidade de saber em que ano Denis tinha escrito esse texto, porque me parecia uma descrição dos dias de hoje. Quando ele diz que nossos pensamentos passam constantemente de um assunto para outro, fala da velocidade com que nós hoje passamos de um assunto para outro nas redes sociais, não é? É um pensar muito raso e muito rápido, sem tempo para introspecção, sem tempo para meditação, sem tempo para um pouco de silêncio. Só que esse texto foi escrito em 1919. Então, se Denis estivesse vivo hoje, não sei o que ele estaria pensando, o que ele estaria escrevendo, não é? Mas fala dessa incapacidade das pessoas pensarem por si próprias. Ou seja, para você pensar por si próprio, você tem que escutar o que está acontecendo e tem que parar para refletir, para analisar, para fazer uma crítica construtiva e ter uma opinião própria. Então, hoje em dia, quantos de nós paramos para refletir, para meditar, para ler um livro? Não é People's Magazine, folks, não é? É alguma coisa mais substancial, não é? Quanto tempo da nossa vida a gente tem para esse tipo de leitura? A alma, diz Denis, ocupa profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis à tempestade. Aí dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento raras vezes se faz ouvir, e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Então todos nós temos tesouros dentro de nós, potências desconhecidas. E aqui o que ele diz é que o chamamento, né, essas potências ocultas que dormem nas profundezas do nosso ser, esperam esse chamamento, que é a nossa consciência. É dizer assim, no meio dessa vida corrida, onde eu passo tanto tempo atendendo às necessidades materiais, eu vou parar para cuidar do meu espírito. Eu vou parar para estudar, eu vou parar para orar, eu vou parar para meditar, eu vou parar para fazer silêncio. Mas quando a gente não faz isso, então muitas vezes é preciso que a dor venha para nos chamar e nos fazer muitas vezes olhar dentro de nós mesmos e fazermos o trabalho que a vida pede que façamos voluntariamente, mas que muitas vezes ainda, pela dificuldade da introspecção, porque para fazer introspecção tem que ter coragem e humildade, a coragem de se auto-olhar, a coragem de se reconhecer gente, de se reconhecer humano, de se reconhecer limitado e ainda assim se sentir um ser valorizado e filho de Deus. Mas nós temos medo do que vamos encontrar portas adentro de nós mesmos. Temos medo das nossas próprias dores, das nossas próprias feridas. Então é muito mais fácil a gente viver trabalhando arduamente. Há pessoas que vivem na casa espírita,
Não existe nada de errado viver na casa espírita, mas todo trabalho externo toma o tempo, ocupa o tempo, e a pessoa muitas vezes passa uma vida rezando para os outros, sem fazer tempo para, em silêncio, escutar a resposta de Deus para si mesma. Então Denis, ele vai nos propor nesse capítulo, que nem é tão grande assim, um plano de ação para nos ajudar com a disciplina do pensamento e com esse movimento de introspecção. Ele vai dizer assim: não há progresso sem a observação atenta de nós mesmos. Aí a gente fala assim: não, mas é muito difícil se autoconhecer, e para se autoconhecer tem que ir na terapia, e eu não tenho dinheiro para pagar a terapeuta. Não é? E a doutrina vai nos oferecer então alguns recursos gratuitos para o autoconhecimento. Denis vai dizer: o objetivo da vida é a manifestação do que há divino em nós, e esse objetivo pode ser alcançado de formas diferentes. Pelo trabalho, ele fala, pela ciência, pela meditação, pelo crescimento moral. O melhor processo é utilizar um pouco de tudo, mas o mais eficaz é o autoconhecimento, que é exatamente a questão 919 de Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz do homem se melhorar e vencer suas más tendências? Mais eficaz. O que os espíritos responderam? Estuda bastante, trabalha bastante, faz bastante caridade, ora muito? Não. Tudo isso é importante, mas o meio mais eficaz é o autoconhecimento. Então, autoconhecer começa em conhecer os nossos pensamentos, porque a gente não conhece o nosso mundo interno. Porque ele está escondido e está protegido muitas vezes pelo nosso inconsciente, que não quer sentir dor. Mas os nossos pensamentos e as nossas ações nos dão dicas de onde nós estamos, e são portas de entrada para a nossa alma. Vamos ver como é que é isso. Olha o que diz Victor Hugo. É dentro de nós que devemos olhar para o exterior. É dentro de nós que devemos olhar para o exterior. Então, se nós queremos solucionar os problemas fora de nós, para onde que a gente olha? Para dentro. É isso que a gente faz normalmente? Não, porque a gente está muito preocupado com a pessoa que me machucou, com a pessoa que é difícil, e nós passamos a vida olhando para fora, acusando os outros da nossa infelicidade. Então, para dentro sempre. E aí tem algumas coisas simples que nós podemos fazer. Observar os nossos impulsos. Nós temos impulsos primitivos. Impulsos sexuais, impulsos emocionais. Tem gente que tem muita raiva, tem vontade de quebrar as coisas, tem vontade de bater nos outros, não é? Tudo isso. Não vocês, mas as pessoas lá fora têm. Então, quando a gente tem esses impulsos, não adianta a gente querer sair daqui achando que não vai ter. Porque nós somos ainda, apesar de já um pouco inteligentes, bastante primitivos emocionalmente. Então nós vamos ter esses impulsos, mas nós podemos observá-los, né? E começar a entender onde é que nós estamos, analisar as nossas ações. Às vezes a gente não é capaz de frear uma ação, mas olha aquela ação, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Não é? Qual o sentimento? Quais são os medos que eu tenho? Por que eu tenho que me proteger? Por que eu tenho que agredir? Eu estou me sentindo diminuído? Por que eu tenho tanta inveja dos outros? Porque eu me acho menor do que o outro? E aí a gente vai fazendo perguntas através da observação. Mas se a gente não tem tempo para observar, tá difícil então, né? A gente vai caminhar muito pouquinho nessa encarnação, porque a gente está passando uma vida inteira vivendo para fora, quando os espíritos já nos disseram categoricamente que é importante viver para dentro. Regulamentar a vida corporal, porque muitas vezes o nosso corpo sofre pelos nossos desregramentos emocionais. Reduzir as necessidades materiais, porque muitas vezes também, para lidar com as nossas emoções e nos sentir melhor, a gente consome demasiadamente para se sentir melhor.
Ah, eu estou tão triste, vou comprar uma camisa bonita. Como assim? Vai comprar a camisa bonita, vai continuar triste e pobre. Triste e pobre, sem resolver o problema da tristeza. Vale a pena dizer, não vou comprar, deixa eu sentar aqui com essa dor, no meu jardim, vou passear na praia, vou olhar o mar, vou fazer um pouco de silêncio. Não precisa nem pensar muito, não precisa nem raciocinar muito. Se a gente senta e aguenta, a dor emerge. Ela emerge e conteúdos, às vezes, que estavam escondidos e protegidos também emergem. E a gente entra em contato com estas áreas nossas que a gente fala assim, eu tenho uma amiga de trabalho, estava com ela recentemente, e ela falou assim para mim, ah não, esse negócio de meditação não, prefiro não sentir nada, não quero sentir nada. Vai continuar miserável, né? Eu pensei que tinha meus pensamentos. Vai continuar sofrendo. Porque é uma ilusão a gente achar que por não olhar, a coisa vai desaparecer. Não desaparece. Ela cresce dentro da gente e continua afetando a nossa vida sem que a gente perceba. Então, disciplinar as emoções e os impulsos. Nós vamos ter emoções, nós vamos ter impulsos que não são condizentes mais com os nossos valores. Mas nós temos, e a gente vai falar um pouquinho disso, a vontade. Nós podemos já escolher. Eu estou morrendo de raiva, eu quero matar essa pessoa, mas eu não vou. Eu quero xingar, eu quero bater, eu quero desejar o mal para ela, mas eu não vou. Eu vou fazer uma oração por ela. Então, isso é uma transformação gradual. A gente não conseguiu ainda transformar o sentimento, mas na consciência daquilo que nós estamos pensando, na consciência daquilo que nós estamos sentindo, aliado aos valores que temos construído através da nossa espiritualização, a gente começa a pelo menos não se comprometer mais com a existência. Se nós conseguimos sair dessa vida com um saldo positivo, valeu, não é? Então não adianta vir no centro achando que está fazendo uma coisa boa, se quando a gente sai do centro a gente chuta o balde, não é? O saldo vai continuar negativo, ou seja, a gente vai continuar no mundo de expiação e prova. Fazer contato pelo pensamento com grandes escritores. Que grandes escritores vocês têm lido ultimamente? Não precisa responder, é só para pensar, não é? Algum grande escritor ou são escritores de porte médio? Que tipo de leitura? Então Denis vai dizer que o contato pelo pensamento com os escritores de gênio, lendo, meditando suas obras, impregnando o nosso ser com a substância da sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Então, quando a gente lê esse livro, por exemplo, Leon Denis, você começa a ler, você está ali, né, naquele terra-terra. Daqui a pouco você sente assim o seu espírito se elevando. E você é contagiado, impregnado pela substância da alma do autor. E você começa a pensar assim, nossa, eu quero estar com esse cara. Eu quero entrar nessa esfera da qual ele está me falando. E a gente se toma de um ânimo, de uma empolgação, de uma inspiração. É como se nós ficássemos impregnados daquela ideia superior. E aí ele fala de lutar contra a anemia intelectual. E ele vai dizer assim, evitar discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Aí, 1919, né, gente? Ele lia jornal, né? Não tinha internet na época. Então, sejamos sóbrios de jornais. A leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuadamente de um assunto para outro, agora veja só, torna o espírito mais instável. Isso, ler jornal, passando de uma notícia para outra. Pensa no que a gente faz hoje em dia. Instagram, Facebook, não sei o que nós estamos achando. Exato, exato. Então, vamos colocar em perspectiva. O progresso é sempre uma coisa boa, não é? O problema com tudo que a gente vê aí se chama a seletividade. É a nossa capacidade de sermos seletivos com o nosso tempo, com as nossas prioridades. O grande problema é que nós não somos seletivos.
E o grande problema é que todos esses meios de comunicação são construídos de tal forma que nós fiquemos viciados nele. Então, toda vez que a gente clica no telefone, uma substância de alegria, de compensação positiva é liberada no nosso cérebro, pequenininha. E de pouquinho a pouquinho a gente fica hooked, não é? Então, mas nós estamos construindo uma sociedade de mentes instáveis. E vamos lidar com as consequências não do uso da tecnologia, mas do abuso da tecnologia. Porque as crianças de hoje não conseguem mais pensar, não conseguem se concentrar, não conseguem se relacionar com outros seres humanos, não conseguem olhar nos olhos de um adulto e ter uma conversa. Então, os meus filhos, que agora estão passando por uma dificuldade bastante significativa na escola, eu tirei todos os eletrônicos dele. Todos. Estão vivos. Tirei todos. Em uma semana, eu percebi uma diferença significativa nas crianças. Porque apesar deles terem acesso antes aos eletrônicos por um tempo limitado, tudo o que eles faziam na pressa, na angústia e na ânsia de chegar naquele momento. Então, quando eu cheguei para eles e falei assim, esquece, porque não tem. Então, pronto, agora eu posso fazer o meu dever de casa, agora eu posso sentar para jantar, agora eu posso sentar para conversar, agora eu vou brincar, vou usar minha mente de forma criativa, vou me pendurar no balanço que está do lado de fora na árvore, não é? E a gente sente, em uma semana, em 2 semanas, a gente sentiu dentro de casa uma mudança bastante significativa no bem-estar deles, no bem-estar. Meditar é no silêncio que se elaboram as obras fortes. Na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Há em roda do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É a meia-luz das horas tranquilas que melhor podem entrar em comunhão com ele. Então, gente, muitas vezes a gente fala assim, rezei, pedi a Deus, pedi, mas não veio a resposta. Aí Deus escutou a sua oração, mandou os espíritos mentores para o seu lado. Eles estão ali dia a dia tentando falar com você, mas não para escutar. Então, eu me dei, porque eu sou tão culpada da tecnologia quanto os meus filhos. Então, vou andar o cachorro. São 10 minutos que eu ando o cachorro todo dia. Mas, claro, tem que responder e-mail do centro, tem que responder e-mail do trabalho, tem que catch up here and there, tem que ver quantos likes tem lá no Instagram. E aí, vou andando com o meu... Aí eu falei assim, mas são 10 minutos, eu preciso de um tempo para minha mente. Põe o telefone de lado e começa a observar as árvores, o sol, não é? A beleza, eu moro num lugar belíssimo. E aí, na véspera de fazer essa palestra, que eu já fiz domingo, segunda e hoje, então eu caminhava domingo de manhã com o meu cachorro e aí as ideias começam a vir. Fala isso, comenta aquilo, não sei o que e tal. Ou seja, os espíritos já estavam ali do meu lado, trazendo as inspirações. Mas se eu não abrir espaço para escutá-los, eu vou dizer, não, os espíritos me abandonaram, não é? Não tem mais falado comigo. E muitas vezes a nossa incapacidade de abrir espaço, fazer silêncio para escutar a inspiração do alto. Viver a nossa crença, diz Denis, é necessário habituar-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos iminentes, viver com eles numa intimidade cotidiana. Aí eu vou lá no centro espírita para encontrar com os bons espíritos. Não, leve eles para sua casa. Não precisa vir até aqui. É bem verdade que aqui eles estão. Não, deixa vir. A gente espera, não é? Estão fazendo o nosso melhor. Mas faça o seu melhor na sua casa e não busque espíritos medianos. Vai direto para o pessoal lá de cima, não é? É preciso que a gente procure viver. Em inglês a gente fala, let's not set for so little, não? Então, como é que fala isso em português? Ninguém sabe. Então, a gente, vamos logo pro que tem de maior. Se a gente vai buscar inspiração, vamos buscar inspiração nos espíritos superiores. Agora,
eles vêm até nós por misericórdia. Se a nossa casa mental está uma zona, não é? Eles não vão se sentir muito à vontade. Então a gente tem que fazer o mínimo, dar uma limpada na casa, tira a poeira, não é? Ajeita os móveis, põe as flores para recebê-los bem. Orar sempre, diz Denis, nesse diálogo solene do ser com a causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual divino é o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Então, quando a gente ora, a gente sai desse mundo ilusório e entra no mundo real, no mundo dos espíritos, e se deixa banhar pela presença e pela luz de Deus. É preciso ter compaixão. No domingo, conosco mesmos, nesse trabalho de disciplina. Por quê? Domingo tinha um amigo meu aqui do trabalho. Foi a primeira vez que ele veio. E aí eu falei assim, eu não gosto de trazer ninguém no meu trabalho aqui. Porque vem pra cá, vai que eu falo uma coisa, depois chego no trabalho e faço outra coisa diferente. Aí o cara vai dizer, pô, essa mulher, né? Ela não tá certa, ela falou uma coisa lá naquele domingo, tudo super bonito, e chega aqui e sabe, roda baiana e... não é? Então, Denis fala exatamente dessas contradições. Ele diz, às vezes, observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e ações de certos homens, e somos levados por esta mesma contradição a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes não há mais do que uma interpretação errônea de nossa parte. Olha essa frase agora que é importante. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Suas aspirações atuais mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos futuros. Então nós estamos num processo. Então aquilo que a gente fala aqui, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, vou sair do espiritismo, porque estou profundamente desiludida com os espíritas. Ué, então ela vai usar da mesma medida para consigo mesma, né? Porque tem alguém aqui nessa sala que faz tudo o que fala? Não. Então, que medida de julgamento é esse? E eu estou sendo hipócrita aqui falando isso. Eu faço tudo isso que eu estou falando aqui para vocês? Não, não faço. Mas estou no esforço. Você pode ter certeza disso. Estou no esforço. Então, vai ter momentos em que os impulsos ainda vão prevalecer por conta das tendências do passado. Mas tudo isso que eu estou falando são construções. Eu estou, através da minha fala, da minha oração, do meu pensamento, vagarosamente construindo, molécula por molécula, pensamento por pensamento, os tijolinhos da residência bonita, sólida, onde eu vou morar amanhã. Eu não tenho a menor dúvida disso. E não tenho vocês também. Então a nossa vida tem que ser esse esforço constante, consciente, mas compassivo. Porque nós construímos muitos cheves pretos pelo caminho, que estão bloqueando o nosso caminho. São construções do pretérito sólidas, que leva tempo para desconstruir, desobstruir e refazer a caminhada. Então é preciso que nós tenhamos também paciência para conosco. E quanto mais dóceis formos para conosco, também seremos para com o nosso próximo. Acreditar no poder da transformação, a gente acabou de falar, eu me estendi um pouquinho, então vou pular aqui, não é? Nós estamos transformando dia a dia através da nossa consciência. Investir na vontade. E aí aqui o livro Pensamento e Vida, que é uma pérola de Emmanuel, que nós também temos aí, para quem quiser uma leitura profunda e ao mesmo tempo leve, simples e gostosa, que fala também de pensamento e vida. Ele diz que a mente humana é como se fosse um escritório, que tem vários departamentos. A imaginação, a inteligência, a memória, os desejos, mas acima de todos esses departamentos, o gabinete da vontade.
como nós falávamos. Então, a vontade, ela é a gerente, a administradora da mente. E vontade é alguma coisa que nós podemos também construir, podemos também fortalecer. Então, vamos fortalecer nas coisas pequeninas. Se você tem uma tendência muito forte para alguma coisa, não faça como objetivo que amanhã, não, 2019, 2020, em janeiro de 2020, é o meu objetivo, eu vou ter superado isso. Não! Pega essa tendência e divide em pedacinhos, faz small goals, não é? E vai trabalhando. Às vezes, coisas pequeninas da vida cotidiana. Aí eu vou comer um pouco melhor, não é? Vou praticar a minha força de vontade, vou passar uma semana sem comer açúcar, coisa pequena assim, não é? Pois é, não é tão pequena assim. Então vou passar um dia sem comer açúcar. Para minha amiga Verônica Menem aqui, já é uma conquista. Já é uma conquista. Ela tem um restaurante de comidas vegetarianas maravilhoso. Para quem quer comer bem, e começar a fazer um esforço de cuidar do corpo, como nós falamos, não é? Então começa por aí. E aqui nós colocamos, então nós criamos esse gráficozinho, né? Resumindo então aí para vocês a autoanálise, a oração, a meditação, o investimento na vontade, a prática da compaixão e da paciência, o investimento nas leituras edificantes. Acredite na sua transformação, não é? O meu filho, por causa dessas dificuldades, ele falou assim para mim: mamãe, eu não vou passar no 3º ano. Eu falei: meu filho, se você não acredita que você não vai passar, você já não passou. Seu pensamento, projeta seu pensamento, acredite que você vai passar, porque tudo aquilo que a gente acredita, eu falei para ele, acontece. Aí ele olhou para mim e falou assim: então eu vou passar. Eu falei: isso. É assim, não é? A prática dos nossos valores. Então, usar de todos esses artifícios para que o nosso ano de 2019 seja um ano mais disciplinado, um ano mais feliz, através da nossa transformação íntima e da disciplina do nosso pensamento. E a gente termina, então, com esse último pensamento desse espírito magnífico, desse pensador, desse filósofo, que é Leon Denis. Quando ele diz: a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem, liberdade moral no coração. Então, para todos vocês, é isso que eu desejo. Luz na fronte, alegria no bem e liberdade moral no coração, o que significa dizer paz de consciência, um dever bem cumprido a cada dia. Muito obrigada e muita paz.